Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Estamos aqui de volta, hein, para mais uma viagem sobrenatural através da nossa Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar de um livro, de um profeta menor, e um livro que é interessante pelo nome, você vai descobrir o porquê. Eu convidei um grande amigo, bispo no Brasil, esteve aqui comigo por 2 anos, está de volta ao Brasil e vamos estar falando sobre o livro de Miqueias. Seja bem-vindo, Bispo Micael. Obrigado, Bispão. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Foi um maravilhoso tempo que tivemos juntos, de crescimento, de amizade, comunhão. E para mim é realmente um privilégio estar aqui no meio de tanta gente gabaritada para falar da palavra de Deus. Estar aqui, passar um pouco do nosso conhecimento para aqueles que querem aprender mais da palavra do Senhor. Amém. Mica, eu vou chamar você de Mica porque é a nossa intimidade, né? Deixa eu falar. Todo mundo sempre quer saber essa história sempre dos nomes, dos autores, de quando foi escrito. Então eu queria que você já desse essa adiantada pra gente aí. Então tá, vamos falar um pouquinho desse profeta chamado dos profetas menores, não pelo tamanho ou pela importância, mas é o tamanho do livro. Então, os profetas maiores, um dos profetas menores é Miqueias, muito relevante, e está na palavra de Deus aqui, foi relevante. Ele viveu mais ou menos em 700 anos de Cristo, 700, 750, foi contemporâneo do grande profeta Isaías, e eles estavam no mesmo espírito, vamos dizer assim. Então, durante o tempo do ministério deles, tanto Isaías como Miqueias, eles andaram nus, né? Descalços e nus, que era uma maneira de representar a profecia de que o povo de Judá viraria escravo, e assim eles teriam que dar dessa forma, né? Descalços, nus, sendo carregados para outros lugares, né? E ambos assim exerceram influência por um dos dos bons reis que Judá teve, né? Que foi o rei Ezequias. Então, os dois influenciaram sobre o rei de Judá. Nessa época, o reino de Israel era dividido, né? Entre o sul e o norte. Então tinha Judá e Israel. Miqueias também é lembrado depois num livro, 150 anos depois, Jeremias está para ser julgado por uma causa. Por causa de uma dessas profecias de Miqueias, Jeremias foi liberto, né? E ele também, uma característica de Miqueias é que ele tinha um linguajar muito do campo, rústico, bruto mesmo, dizendo assim. Diz que tinha uma diferença, né? Diz que, no caso aí, Isaías era um cara mais do templo, mais letrado e talvez até um erudito, uma coisa assim, né? E também andava no meio político, enfim. E já Miqueias era esse cara mais... Era um cara do campo. Isso não muda em nada a mensagem deles, né? Até porque era semelhante. E é fantástico isso, né? Homens de classes sociais diferentes, né? Num contexto, lugares diferentes. Né? E falando a mesma coisa. Isso é a prova que o Espírito Santo que usa a gente, né? E até eu acho interessante ele ser esse homem vamos dizer assim, do campo, mais bruto, para dar a difícil tarefa da mensagem que ele teria que dar, né? Então, ele usa muito essas figuras de linguagem para ilustrar, representar suas mensagens proféticas, coisas do campo. Então, é uma característica de Miqueias. Você vai ver, né, quando ele vai descrevendo as acusações, vamos dizer assim, que o Senhor fazia contra o povo, e dizer o que iria acontecer, as profecias, né? Muito bem. Bom, claro que as pessoas querem saber sobre o nome, e tem uma razão especial. Porque eu tô doido para você falar sobre isso. Você até me perguntou, foi por causa do meu nome que você me convidou para falar desse livro? Foi não. Então foi uma coincidência ou foi uma cristocidência, mas enfim, fala um pouquinho do nome do profeta. Um pouquinho do nome do profeta. Eu vou deixar um pouquinho até mais para frente, vou falar, mas o nome de Miqueias significa quem é como Deus, é uma pergunta. O meu nome também. E os dois vêm da palavra. Quer dizer, Micael e Miqueias têm a mesma raiz, é a mesma ideia no final. É a mesma ideia, a mesma coisa. Então é uma pergunta. E assim como tem um profeta amigo meu lá de Boston,
Que ele adora esses trocadilhos, rapaz. Ele fala assim, em novembro, novidade de Deus, né? Em outubro, outra colheita. É por aí. O seu dezembro vai ser 10, né? Exatamente. E Miqueias, ele faz um trocadilho com o próprio nome. Ele usa isso no livro e ele faz essa pergunta e mais na frente a gente vai falar sobre isso. Ele pergunta quem é como Deus. Muito bom. Demais, cara. Então ele usou o próprio nome para fazer, apesar de não ser tão letrado, mas todos os profetas, na verdade, estudaram muito, mas ele ele faz essa brincadeira, vamos dizer assim, mas não é uma brincadeira, ele faz esse jogo de palavras com o próprio nome. E eu acho que até pelo chamado dele, né? Vamos dizer assim. Eu acho que pelo chamado dele, pelo nome, ele já vê isso como uma importância que ele teria de fazer. Né? Então vamos lá, eu marquei aqui. Por que Deus convocou Miqueias? E aí? Forte isso, né? E aí? Eu acredito que principalmente no Antigo Testamento, uma opinião humilde, particular, que Deus convoca os profetas. É um homem que nasceu para isso, tem um chamado para isso. E ele convoca para falar contra, primeiramente, os poderosos e ricos, os príncipes, os governadores. Porque o povo, eles estavam completamente corrompidos. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, mas eles davam os juízos, as sentenças baseadas em quem pagava mais. Isso não acontece mais hoje, né? Nos dias de hoje, né? Mas... misericórdia, infelizmente. Mas a acusação é de que eles oprimiam os pobres e davam atenção somente aos ricos, né? Então havia assim uma desigualdade social terrível em relação à renda e à justiça. Então a desigualdade era, se você tinha muita renda, ia ser a seu favor. Se você era pobre, não ia ser. E a justiça era assim, a renda era assim. Então e a coisa só piorava, na verdade, porque a corrupção só não estava no meio político, e isso aqui é grave. Infelizmente, estava no meio religioso. Então, porque Miqueias denunciava muitos contra os profetas contemporâneos dele, os colegas de profissão, os profetas da época. Eles só davam suas profecias baseadas no quanto as pessoas podiam pagar ou assim, pagar, no que as pessoas pagavam para ouvir. Se pagavam bem, eles davam uma notícia boa para a pessoa. É por aí, né? Então, assim, já que paga bem, eu vou dar uma notícia boa para ele. De praxe, porque é de praxe. Não se chegava num profeta de mãos vazias. Se chegava com oferta, nem que fosse para visitar, por nada você chegar, era de praxe assim, eu vou dar para quem está acima de mim, porque Deus vai me abençoar. Já era uma comum. Era o caso, quando você volta lá no comecinho, lá sobre o rei Saul, por exemplo, foi o que aconteceu, né? Tinha perdido as jumentas do pai, falou, mas será que tem algum profeta? Tem um profeta aqui, mas eu não trouxe nada, não, mas eu trouxe, né? Então era de fato algo que se fazia, né? É algo que se fazia comum. Eu não podia chegar na casa do Bispo Unido, não. Pelo menos um bolinho, uma rosca com goiabada, um negócio a gente tem que fazer. Então, era muito comum, só que os sacerdotes, eles também julgavam as pessoas, baseados no valor dos presentes que recebiam. Então, lamentavelmente, assim, é muito semelhante à nossa realidade hoje, até um pouco no nosso meio religioso. Então, a gente viu, a palavra descreve que houve, assim, uma corrupção generalizada na política, na justiça, nos setores públicos, nas pessoas, inclusive dentro da igreja. Não era igreja na época, mas sinagoga, né? Então, a denúncia de Miqueias nunca esteve tão atual como há 2.700 anos atrás. É um livro profético para os dias dele, para os dias que hão de vir, porque ele é um pouco escatológico, fala coisas que você vai ver em João. Falou do nascimento de Cristo, falou de tanta coisa, e fala dos dias atuais de hoje, do que ocorre hoje na política, e assim, é mesmo que ver o STF. É terrível. Sim. A gente... com relação aos ricos também, né? Porque tinha a questão dos ricos que estavam assim, nas suas casas. Quem era mais rico tinha uma casa mais reforçada e tal, e até podia, vamos dizer assim, se proteger dos inimigos, né? Que atacavam constantemente. Já as cidades pequenininhas, o povo mais pobre não tinha muita proteção, acabava sendo
alvo, né, dos Isso. inimigos, né? Saqueados, etc. Né? A acusação vai além disso. A acusação vai de, por exemplo, um rico tinha uma propriedade maior, o pobre é menor. Até aí tudo bem. Só que aí havia uma cerca. Então o rico mudava a cerca. Meu Deus. Aí eles dois iam a julgamento. E a palavra diz que o rico tomava um pouco que o pobre tinha. Eles eram oprimidos. Ele não fala só de comprava o juiz, social. né? Comprava o juiz, ó. Vai ser julgado por juiz tal. Mas o juiz tal come na casa do cara. Sim. Então era isso que estava acontecendo. Assim, a palavra diz que Deus fala com Miqueias porque ele chegou no juízo, porque ele não aguenta mais ver a opressão em cima do povo. Então ele fala dos pobres que roíam os ossos e os ricos estavam tomando os ossos que eles estavam roendo. Forte, pesado. Sim. Então havia, além do pouco que o pobre tinha, eles tomavam. Era isso que estava acontecendo. E quando você ia a juízo, quem podia defender usava a justiça pelo dinheiro. Quando você ia para a lei pelo sacerdote, para que naquela época o sacerdote tinha uma força grande, também estava corrompido. Ele fala que quem mais devia Jerusalém, quem mais devia Judá, quem mais devia, todas as cidades importantes, quem mais devia ser santificado por haver escola de profeta, por haver tudo isso, era quem mais tinha se corrompido. Então ele só chegou aos ouvidos de Deus o clamor do povo, vamos dizer assim. Sim, ok. Vamos lá. Uau, começou já meio pesado aí, viu? Eu marquei aqui quais foram as denúncias. Então vamos falar dessas denúncias que Miqueias fez ao povo de Deus. Vamos lá, quais foram as denúncias que ele fez? Então, assim, falando disso, foram em várias e em todas, na verdade, em todas as instâncias. E vários os erros. Você vê, principalmente ele fala da corrupção, fala de opressão para o mais pobre, ele fala de idolatrias. Então o povo começou a ter deuses e gostar de imagens. Fala de profanação nos templos. Ele cita também as principais cidades. Ele fala de Samaria, ele fala de Jerusalém, ele fala as capitais do norte e do sul, né? Israel do norte e Judá no sul. E falava também porque vivia ameaça de guerra e estava sofrendo ameaça de guerra dos assírios. E dizia que Deus dizia: eu vou deixar os assírios fazer o que quiser com vocês, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, e o que eu achei interessante é que, de uma maneira aleatória, Miqueias, ele cita a quebra dos 10 mandamentos. Uau! Sério? Agora de maneira aleatória. Você então, marcou aí, não? Eu não marquei todos os versículos, não, mas ele cita de verdade os quebra dos 10. Ele vai falar da desonra de pai para filho, ele vai dizer de não adorar outros deuses, ele vai dizer de não cobiçar o que é do próximo, ele vai dizer de não roubar, de não matar. Ele vai tirar todos os 10 mandamentos, ainda além de outros, mas todos os 10 mandamentos, eles são citados quebrados. Ele não cita, vocês quebraram os 10 mandamentos, mas de maneira aleatória. Ele fala, pai volta contra filho, filho contra pai. Ele fala de todos. Então, ele mostra que tudo que Deus havia pedido ao povo, tudo que Deus decretou, tudo que Deus marcou, o povo havia se rebelado e se voltado contra os princípios do Senhor. É triste. Marquei aqui outras coisas. Entre elas, eu marquei o seguinte: porque é um livro tão forte sobre acusações, né, sobre juízo. Então, a pergunta minha é o seguinte: só tem acusação nesse livro? Porque o livro dos profetas são pesados, as pessoas às vezes têm até medo de ler os livros de profeta, porque fala, pastor, só tem uma palavra, né, de acusação, de maldição, de perseguição, de que Deus vai baixar a lenha, né? Enfim, só tem acusação nesse livro? O que você enxergou nesse livro? Bispo, não tem, porque de Gênesis a Apocalipse você pode ler que não tem como. Assim, a palavra do Senhor, ela sempre nos dá uma alternativa, né? Ela tem um algo bom, um refrigério, um caminho. Eu digo que ela sempre dá a volta por cima. Então, a gente tem no livro de Miqueias uma das mais preciosas palavras do perdão e do amor do eterno Deus sobre nós, sabe? De que Deus perdoa os nossos pecados e os esquece. Ele lança nas profundezas dos mares, como se não levasse em conta.
Então, dos versículos que assim, muita gente ama, que é 7, do 18 ao 20, ele fala, quem é semelhante a ti? Ele fala, ali brinca com agora o ele nome vai dele, fala do nome dele, né? Ele fala do nome dele, quem é semelhante ao Senhor? Aí ele fala, que perdoa a iniquidade, né? Que a iniquidade é a raiz, né? Que vem, e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Então, porque a rebelião, ela tem 4 anos, ou 4 anos não, 4 gerações de maldição. A rebelião tem 4, como toda maldição, ela tem 4 gerações de herança, né? Aí ele fala, ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançará todos os seus pecados na profundeza do mar. Então, assim, é muito bonito. É interessante que tem um post que a gente faz, que eu acho super bacana, né? Que cita esse versículo, essa passagem aí, e depois coloca assim, é proibido pescar, uma plaquinha, né? É proibido pescar. Mas o engraçado disso, que eu vejo, pelo menos que eu senti agora de comentar, é o seguinte, que eu diria que se não é impossível, é quase impossível pescar, né? Porque assim, a gente fala é proibido pescar, parece que você vai jogar ali, né? Vai jogar o seu anzol ali e daqui a pouco você pesca o pecado ali. Não, ele jogou nas profundezas do mar, quer dizer, ele jogou muito longe, não tem como você ficar aí buscando, você vai se cansar só buscando, só em tentar buscar, então não dá. Então eu acho que o amor de Deus, a graça de Deus é tão forte, tão grande, que dá essa aí, a superabundância da graça aí, você não consegue alcançar. Você só vai se cansar, mas você não consegue alcançar, ficar buscando, pescando o pecado, né? Verdade. Eu acredito que quando ele fala isso, ele quer dizer de uma maneira que não volta mais atrás. E até porque o termo do mar era muito como abismo antigamente. Então, no início, né, quando era tido. Então, até como ele finaliza esse verso, ele fala, darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que jurasse aos nossos pais desde os dias antigos. Então, ele prefere, como o senhor gosta muito de lembrar, né? Ele lembra aquilo que traz esperança, ele termina com a esperança. Exatamente. E ele lembra da herança que a gente tem de Abraão e de Jacó. Ele lembra dessa herança para dizer, olha, a gente faz parte dessa herança, a gente faz parte dessa descendência e a gente não vai ficar voltando o pecado, mas a gente vai receber a nossa herança que tem em todas as famílias, né? De fidelidade e benignidade que está sobre Abraão e Jacó. E é engraçado que, assim, essas conexões que esses profetas fazem com o Novo Testamento, uma delas é essa questão da citação do nascimento de Jesus. Enquanto que Isaías fala do nascimento, lá no 9, também aqui Miqueias fala sobre o nascimento, no caso, sobre o local onde Jesus nasceu, né? O que você poderia falar com a gente? Então, ele declara de onde vai vir a salvação. Os profetas não citavam Belém, quem cita é Miqueias. Ele fala, e tu, Belém Efrata, que era o nome de Belém, né? Uma cidade pequenininha, se você for olhar no mapa da época. E ele fala, posto que pequena entre os milhares de Judá, a ti me sairá o que governará Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ele fala de uma maneira assim, que ele governa, vai voltar desde os tempos antigos. Ele então fala, Jesus governava, aquele que há de vir, né? Quando ele era o verbo ainda, aquele que se fez carne, governava e voltar a reinar, né? Então, para eles às vezes era difícil entender. Hoje a gente tem uma amplitude da palavra maior, a gente pode entender que Jesus, ele era antes da fundação e será eternamente, né? Ô, Micael, mas e é interessante essa ideia de Jesus que nasceu em Belém. As pessoas não falam Jesus de Belém, né? Citam Jesus de Nazaré, ou Nazareno, enfim, né? Ou Galileu. Como é que é essa história? Fala um pouquinho pra gente aí. Galileu é da região da Galiléia, né? Galiléia dos gentios, né? Isso. E Nazaré fica ali naquela região. Já Belém é mais pro interior. E Jesus só fez nascer em Belém, né? Fugiu, passou uma chuva ali no Egito, né? Fugindo, o rapaz estava atrás dele, tal de Herodes. Aí voltou. Ele viveu a sua vida criado ali em Nazaré e só realmente começou o seu ministério depois dos 30 anos de idade, né?
Uhum. Então ele era o rei, ele era judeu porque ele era de Judá, ele era galileu porque era da região da Galileia, ele era de Nazaré e nasceu em Belém, é mais ou menos por aí, Nasceu né? em Belém. Ele estava de passagem ali, né? Uhum. Ele estava de passagem ali naquela situação, ficou naquela... Nasceu na manjedoura, né, que fala. Quais foram as maiores lições que você tirou, ou que nós podemos tirar lendo esse livro de Miqueias, na sua opinião? Bispo, eu creio que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E esse livro, para mim, ele tem duas das mais valiosas assim, perguntas que alguém pode ter para refletir. Alguém pode querer transformar a sua vida, mesmo assim, sua vida, o seu modo de viver, para ter uma vida digna aqui na Terra. Assim, uma vida honrada aqui na Terra, de acordo com a palavra, de acordo com os princípios corretos. Então, são duas perguntas que tem nesse livro. A primeira é aquela do nome dele, né? Quem é como Deus? Ou quem é semelhante a Deus, né? Essa pergunta, ela realmente já significa o próprio nome dele, né? Ele faz esse trocadilho que a gente já falou. Quem é como Deus? Essa pergunta, ela serve quando a gente está fragilizado, a gente está em dificuldade. Ela serve quando a gente está perdido, às vezes, no nosso próprio orgulho, arrogância. Ela serve quando a nossa fé está forte. Ela serve quando a nossa fé está fraca. Ela, assim, quando não vemos nenhuma situação de saída ou quando a gente está na abundância. Ela mostra que em toda e qualquer situação, Deus é Deus e pronto. Nada se compara a Ele. Nenhuma adversidade, nenhuma abundância, sabe, aquilo que céus e terra passarão, mas essa palavra, ela permanece. Então, se eu estou aflito, se eu estou mal, quem é como Deus? Se eu acho que eu posso ser alguma coisa pela minha própria força, no meu próprio braço, quem é como Deus? Se eu estou nessa posição hoje, glória a Deus. Se eu estou nessa posição hoje, mal, glória a Deus. Se eu estou com a igreja lotada, glória a Deus. Se não está, glória... Assim, ela realmente, quem é como Deus? Então, quando o inimigo vem nos afrontar, quem é como Deus? Quando a dificuldade vem nos afrontar, quem é como Deus? Quando tudo vai bem, quem é como Deus? Então, é uma pergunta que serve para muita coisa. Ela serve como a grandeza de Deus na nossa vida. Então, isso para mim é muito forte. É uma pergunta maravilhosa. E a segunda, bispo, eu acho que é uma das pregações mais belas que eu tive o prazer de ouvir meu pai, bispo Edgar, pregar, que fala do Miqueias 6, 7, 8, que ele faz uma pergunta. O que Deus espera do homem? O que Deus espera de mim? Então, eu vou ler o versículo aqui, fala Miqueias 6, 7, 8, será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele fala, ele já mostrou a você o que é bom, o que o Senhor pede de você. Ele faz a pergunta, o que o Senhor pede de você, o que o Senhor requer de nós? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Se metade dos homens fizessem isso, o mundo seria outro. Sabe, até corrigindo, se nós, os cristãos, fizéssemos a nossa parte de praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus, acho que Jesus já tinha voltado, o planeta era outro. E eu acho que é uma chave para nossas vidas, da gente praticar a justiça no sentido amplo de toda ela, amar a misericórdia mesmo, né? E andar humildemente com Deus, assim, isso dá uma pregação, isso dá pra gente viver uma vida. Então, se eu tenho no meu coração quem é semelhante a Deus e o que Deus requer de mim, eu posso Muito conduzir minha vida de maneira honrada, digna e que agrade ao Senhor. Excelente, fantástico, isso, muito boa, muito boa. Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor, se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado.
Ok, o nosso tempo vai indo. Eu preciso perguntar, qual foi o versículo que te chamou mais atenção? Claro que tem vários, a gente vai pontuando, tem muitos versículos, mas tem pelo menos um. Eu particularmente, eu tenho 66 versículos que eu separei, e isso não é de hoje não é por causa da Rota 66, já há muito tempo já, que eu separei. Eu falei, coloquei lá, de em cada livro, eu escolhi um versículo, né? Peguei lá, né? Pincei um versículo. Então, eu acho que é interessante. E a minha pergunta é: qual foi esse versículo que você pensou nesse livro? O que, assim, o principal para mim foi o que eu citei agora, Bispo. Foi aquele de andar, praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. Mas um outro, para a situação de agora, assim, Deus falou comigo diante dessa pandemia, diante dessa situação, que eu acho muito bom para mim, seria um outro versículo, é Miqueias 2:10. Ele fala o seguinte: levantem-se e vão embora, porque esse lugar não é de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição, sim, em nome de destruição. Esse versículo fala da gente se levantar e não se misturar, sabe? Aquilo que tem em Romanos 12, da gente não aceitar, não nos acomodar, a gente não deitar sobre a cama que esse mundo prepara, sabe? Que aqui não é lugar de descanso, sabe? O descanso seria no sábado, né? O dia do descanso, o dia de, vamos dizer, de usufruir no Senhor. Só que a gente tem que levantar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar o bom combate e a gente não pode nunca se misturar, sabe? A gente não pode se assentar na roda dos escarnecedores, que às vezes fica fácil. A gente não pode se deter no caminho dos pecadores, sabe? A gente não pode aceitar a corrupção, principalmente em nossas vidas. Eu acho que a gente tem que acreditar que a terra ainda é um bom lugar, a gente tem que trabalhar, não é fácil. Aquilo que João fala, até hoje, meu pai, no livro, o Evangelho de João, Jesus fala: meu pai até hoje trabalha, eu trabalho também. Aqui vai ter trabalho e que vai ter um lugar muito melhor, um banquete que nos espera, que está preparado para nós, mas a gente não pode aceitar as coisas desse mundo, a gente não pode aceitar as coisas do gente que estão, a gente não pode se misturar. Então, acho que é isso, é se levantar e se está corrupto, se está aqui, não é lugar para gente. O mundo, a gente é chamado para fora do mundo. É isso que é a igreja. Então, esse princípio fala disso, sabe? A gente não pode aceitar porque por causa da pandemia vou ficar em casa, vou me esfriando. Não posso. Não posso esfriar, não posso sair da palavra, não posso sair da unção, não posso sair do ritmo, não posso sair do altar. Não posso sair do altar. Nós estamos encerrando, mas eu vou ter que pedir para você falar alguma coisa. Eu vou abrir a tela agora e eu vou pedir para você falar alguma coisa para essas pessoas que estão nos assistindo. As pessoas estão nos assistindo talvez no ano de 2020, talvez 2030, 2040, a gente não sabe. Fica o vídeo para as pessoas assistirem ao tempo que for, mas que elas vão receber aquilo que vem para o coração, aquilo que de fato vai transformar a vida delas. Então eu quero que você derrame uma palavra de encerramento e já na sequência você faça uma oração. Ao final a gente volta aqui e eu vou me despedir, tá bom? Vou abrir a tela. Tá bom. Eu queria deixar uma mensagem para você que nunca umas acusações de 2.700 anos atrás foram tão atuais. Então, hoje o nosso mundo é corrompido para aquele que fura fila, fala palavrão o tempo todo, que fica bêbado e que quer vantagens, principalmente o brasileiro quer ter vantagem em tudo, quer, sabe? E a gente não tem que ser igual ao mundo. A gente não pode ser igual ao mundo. A gente tem que realmente se levantar e ir embora. E a outra coisa que eu quero te dizer é que o mundo está difícil e cada vez mais difícil. A tendência é piorar. E a coisa que eu quero te dizer é que não há ninguém semelhante a Deus. Que mesmo em meio à dificuldade, eu quero que você possa fazer assim, como o salmista diz, levantar os seus olhos para o monte, de onde virá o seu socorro. É nunca desistir. É sempre dizer, não há ninguém semelhante a Deus, não há ninguém que possa como Deus, e eu tenho um Deus que luta por mim. E para a gente ter certeza que Deus luta por nós, a gente tem que habitar, né? Como também o salmista fala, a gente tem que habitar no esconderijo do Altíssimo.
Então você realmente tem que amar uma coisa chamada misericórdia. Você tem que amar o próximo, você tem que amar a justiça, você tem que viver em justiça. Injustiça que eu falo, a justiça que vem de Deus. Você tem que ser justo no seu proceder, no seu agir, no seu falar, seja seu sim, sim, seu não, não. Você tem que ser misericordioso com o outro, porque da mesma maneira que eu julgo o próximo, eu vou ser julgado. Então, quanto mais misericórdia você tem com as pessoas, mais Deus vai ser misericordioso com você e comigo no dia do nosso julgamento. E principalmente a gente ter humildade de andar com Deus. Andar de mão dadas com Deus, assim, ter humildade de em todo momento orar, perguntar a direção, ser guiado pelo Espírito. Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma vida diferente, uma vida realmente digna de alguém que vive a palavra de Deus. Eu queria orar com você, eu queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra em nossas vidas. E pedimos que ela possa penetrar num solo mais abundante dos nossos corações e possa ter um fruto que venha semear verdadeiramente em nossas vidas, que venha florescer e dar frutos em nossas vidas. Que nós possamos sempre ter a certeza que não há ninguém que possa se comparar ao Deus grandioso que pode todas as coisas, é o Deus de toda provisão, é o Deus de toda força, é o Deus que pode tudo, é o Deus que pode curar, que pode salvar, que pode transformar as nossas vidas de tudo que nós precisamos. E mesmo que não faça nada, tu ainda és Deus, Deus de misericórdia, tu és o Deus que enviou o teu Filho para nos salvar. Por isso, Espírito Santo de Deus, que a gente possa realmente ser praticantes da justiça, que a gente possa amar a misericórdia com todos e que a gente possa, com humildade, andar debaixo da tua palavra, no caminho e na presença do teu Espírito, que possamos andar contigo, Senhor. Nos faz pessoas melhores e que possamos ser transformados por ti todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra com carinho no coração. Eu espero que você possa ser verdadeiramente abençoado por ela. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bom, excelente. Amém. Glória a Deus. Que viagem gostosa. Obrigado por nos dirigir nesse trecho da Rota 66, que foi o livro de Miqueias, falado pelo Micael. Uau, essa foi fantástica. Essa foi uma tirada boa. Eu acho que essa foi uma combinação boa que eu fiz, né? Foi verdade. Meu querido, Deus te abençoe muito. Deus abençoe, Vanessa, as crianças, vocês. Amém. E que esse novo tempo aí no Brasil seja um tempo de vitória, de avanço, né, no reino de Deus. Amém. Obrigado. Manda um abraço para a Bispo Esté, para as meninas. Que Deus abençoe o Senhor grandiosamente também, Bispo. Obrigado pelo convite, pelo privilégio. Deus te abençoe. Amém. Fica na paz. See you. Tchau. Deus abençoe. Vou viajando sem nunca desistir. Eu sei exatamente pra